Você sabia qual foi a primeira moeda da história? Antes da invenção da moeda, a humanidade vivia em um sistema de trocas conhecido como escambo. Era uma realidade muito diferente da atual. Não havia dinheiro, cartões ou bancos. Apenas a necessidade e o que cada um podia oferecer em troca. Um agricultor podia trocar um saco de trigo por uma ovelha. Um pescador oferecia peixes em troca de ferramentas. Um artesão podia conseguir comida ao entregar um par de sandálias feitas à mão. Era um mundo em que o valor era subjetivo e dependia da urgência e da fartura. Mas, como você pode imaginar, esse sistema apresentava muitas falhas. O escambo exigia uma coincidência de necessidades. Ou seja, era preciso que as duas partes envolvidas tivessem exatamente o que o outro queria. E se o pescador quisesse trigo, mas o agricultor não estivesse interessado em peixe, o negócio simplesmente não acontecia. Além disso, era difícil armazenar valor, calcular preços justos ou fazer trocas em larga escala. Era um sistema limitado, instável e ineficiente. Foi a partir dessa limitação que nasceu uma das invenções mais revolucionárias de todos os tempos: a moeda. Estamos falando de mais de 2.700 anos atrás. No século 7 a.C., na antiga região da Lídia, localizada onde hoje é o oeste da Turquia, surgiu aquilo que muitos consideram a primeira moeda oficial da história. Um objeto pequeno, ovalado, feito de uma liga metálica natural chamada eletro, uma mistura de ouro e prata. Essa liga era rara, difícil de obter e extremamente valiosa. Mas não era apenas o material que importava. A verdadeira inovação foi transformar esse pedaço de metal em um símbolo universal de valor. Pela primeira vez, uma sociedade inteira aceitou que aquele objeto poderia representar bens, serviços e confiança mútua. Essa moeda era mais do que um pedaço de metal precioso. Era um contrato invisível entre as pessoas. Quando um comerciante aceitava uma moeda de eletro em troca de suas mercadorias, ele acreditava que outra pessoa aceitaria aquela mesma moeda em um futuro próximo. Isso é a base da confiança. E a confiança é a alma de qualquer economia funcional. A invenção da moeda representou o início de uma nova era para a humanidade. Uma era em que o valor pôde ser carregado no bolso, acumulado, trocado, investido. A criação da moeda é atribuída ao rei Aliates, mas foi o seu filho, o lendário rei Creso, quem realmente popularizou e refinou o sistema monetário da Lídia. Creso é conhecido até hoje como um dos homens mais ricos da antiguidade. Ele padronizou as moedas, criando peças com peso fixo, símbolos reconhecíveis e um selo de garantia real. Muitas dessas moedas traziam o desenho de um leão, símbolo de força, coragem e soberania. O fato de o rei colocar seu símbolo ali não era apenas estética, era uma declaração de poder e controle sobre o valor. E por que isso foi tão revolucionário? Porque permitiu a criação de uma economia dinâmica, escalável e mais justa. Com as moedas padronizadas, os preços puderam ser estabelecidos, contratos mais sofisticados foram possíveis e o comércio entre regiões se expandiu de forma explosiva. Mercadores, caravanas e navegadores da época passaram a usar essas moedas em suas transações, sabendo que poderiam trocá-las com segurança em outras cidades, em outros mercados. Isso estimulou as rotas comerciais do Mediterrâneo, aproximou culturas e promoveu uma integração econômica inédita. A invenção da moeda também foi essencial para o nascimento das cidades-estado, dos impérios e dos primeiros sistemas fiscais. Pela primeira vez, governos conseguiam arrecadar tributos em uma unidade comum de valor, financiar exércitos, construir estradas, aquedutos e templos. A moeda não apenas facilitava o comércio, ela organizava a sociedade. Em Atenas, as moedas traziam a imagem da coruja, símbolo da deusa Atena e da sabedoria. Essas moedas circulavam em todo o mundo grego como emblemas da sofisticação ateniense. Em Roma, imperadores cunhavam seus rostos nas moedas para reforçar sua autoridade. Uma espécie de propaganda em metal que chegava às mãos de todos os cidadãos. Mas a história da moeda também traz seus lados sombrios. Com ela vieram
Os primeiros casos de falsificação, os primeiros controles centralizados da economia e as primeiras inflações causadas por imperadores ambiciosos. Muitos governos, ao enfrentarem crises financeiras, passaram a diminuir a quantidade de metal precioso nas moedas. Eles as derretiam, misturavam com metais inferiores e cunhavam novas moedas em maior quantidade. Esse processo, chamado de desvalorização, minava a confiança popular. O povo percebia que as moedas não valiam mais o mesmo e os preços subiam. Assim, o próprio instrumento que trouxe ordem à economia também carregava em si o potencial do colapso. Com o passar dos séculos, a ideia de moeda evoluiu. Do eletrolídio para os denários romanos, dos sólidos bizantinos às moedas islâmicas de ouro, o conceito se espalhou por todo o mundo conhecido. Cada civilização moldou suas próprias versões, com diferentes pesos, metais e simbologias. Mas a essência era sempre a mesma: converter valor físico em símbolo de troca. E com isso, algo extraordinário aconteceu. A humanidade passou a contar sua história por meio da moeda. Se você visitar um museu de arqueologia hoje, verá que as moedas antigas contam mais do que números. Elas contam mitos, ideologias, conquistas e até crises. É possível entender quem governava, o que era valorizado e como as sociedades se organizavam apenas observando suas moedas. Em muitos casos, essas pequenas peças são as únicas provas físicas de civilizações inteiras que já desapareceram. Elas sobreviveram ao tempo, às guerras, aos impérios. Permaneceram como cápsulas metálicas de um passado vivo. Nos dias de hoje, usamos cartões de crédito, transferências eletrônicas e até criptomoedas. Mas o princípio permanece o mesmo: confiança simbólica em algo que representa valor. Quando você transfere dinheiro digitalmente, está acreditando que aquele número em sua tela representa algo real, algo que alguém aceitará em troca de um bem ou serviço. A tecnologia mudou. Os materiais evoluíram, mas a base conceitual da moeda, estabelecida há quase 3.000 anos, continua firme. E pensar que tudo isso começou com um pedaço rudimentar de eletro coletado nas margens dos rios da Anatólia, aquecido em fornos primitivos e moldado por mãos que talvez nem compreendessem o quanto estavam transformando o mundo. Aquela moeda não era só uma invenção técnica, era uma solução filosófica para um problema humano: como criar confiança entre desconhecidos. Hoje, a moeda continua sendo o fio invisível que costura economias, governos e sociedades. E mesmo que ela assuma novas formas, como o real, o dólar, o euro ou o Bitcoin, ela continua carregando a mesma essência: o poder de representar valor, confiança e conexão humana. Então, da próxima vez que você encontrar uma moeda, no fundo do bolso ou no chão da rua, lembre-se, ela é mais do que um pedaço de metal. É o resultado de milhares de anos de engenhosidade, necessidade e cooperação. É o herdeiro direto de uma ideia nascida na antiga Lídia, uma ideia que moldou o mundo como conhecemos.